Olá, galera! Bom dia, meus queridos amigos, meus alunos aí do primeiro ano, primeiro encontro nosso, hein? Sejam todos bem-vindos. Todos aí estão ansiosos para iniciar as aulas, né? Já iniciaram ontem. Meu nome é Edson, professor Edinho. Vou trabalhar com vocês a matéria de biologia, beleza? Sejam todos bem-vindos. Aos poucos nós iremos nos conhecer. Tá bacana? Muito bem. Grande abraço e vamos para a nossa aula. Bom, hoje, primeira coisa é recordar a vocês o seguinte: nós estamos adentrando no conteúdo do primeiro ano, beleza? O nosso conteúdo do primeiro ano é um conteúdo que ele é gostoso, ele é um conteúdo tranquilo de aprendizado, certo? E é um conteúdo que é explorado também nos vestibulares, beleza? Principalmente no Enem. Então, muito bom. Então, nós vamos trabalhar no primeiro ano as matérias de citologia, estudo da célula, beleza? Vamos trabalhar origem da vida e evolução. E vamos trabalhar também a matéria de ecologia. Então, essa é a nossa grade do primeiro ano, beleza? Muito bem. Então, hoje, eu escolhi um conteúdo suave para a gente adentrar, né? Para você começar a estudar e a compreender, beleza? Uma das matérias que nós chamamos de pilar do Enem. Tá bom? Então, vamos lá. Trabalhando aí. Vamos entrar em hoje. Anota aí para mim. Ecologia. Anotou? Põe aí no caderno. Põe aí no caderno ou no fichário. Ecologia. Muito bem. A palavra eco significa eiko, casa. Significa casa. Muito bem. Logia, estudo. Estudo da nossa casa. Ecologia é o estudo da nossa casa. A nossa casa é o nosso ecossistema, é o planeta, a biosfera. Então, nós vamos estudar na ecologia o planeta, beleza? E a relação que há entre os seres vivos que vivem nesse planeta, a relação uns com os outros e a relação dos seres com o ambiente. Beleza? Muito bem. Então, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje vai começar com os conceitos de ecologia. Então, segue comigo aí, ó. Aí, vou pegar aqui para vocês. Espera aí. Agora vai dar certo. Isso, garoto. Bom, galera, aqui
A nossa aula de hoje, ela é sobre os fundamentos e os conceitos de ecologia. Beleza? Muito bem. Então, a gente começa, nesse momento, né? Nós começamos nesse momento agora, olha lá, com os conceitos, né? Palavra que deriva do grego, eiko, significa casa. Falamos aí? Falamos aí? Muito bem. Minha canetinha aqui, ó. Minha canetinha. Olha aí, ó. Eiko. Tudo bom? Significa casa. Muito bem. E logos, estudo. Assim podemos dizer que ecologia é um estudo do meio onde vivemos. É o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Ok? E quais as consequências dessas relações. Então, está aí o conceito de ecologia de forma técnica. Ok? De forma técnica, para você não esquecer. Muito bem. Seguido. Segundo. Olha lá. Agora eu entro aqui, ó, na unidade básica da ecologia que nós vamos estudar. Presta atenção. É comum começar assim, ó. Você vê uma árvore evolutiva mostrando, né, o átomo, as moléculas, beleza? Aí vai evoluindo, substâncias, beleza? Vai evoluindo. O sistema vai ficando complexo até chegar na célula. Chegou na célula, aí entra no organismo, beleza? Aí vem. Chegou no organismo, aí, ó, chegou aonde eu quero. Chegou aqui, ó, do indivíduo. A ecologia, para nós, ela só tem sentido a partir de aqui, ó, do indivíduo. Não interessa a célula, não interessa o tecido, os órgãos, os sistemas. Não interessa para nós. Ecologia só tem sentido a partir daqui, ó, do indivíduo, da espécie. Beleza? Aí, ó, o exemplar de uma espécie. Beleza? É a partir daqui que a ecologia começa a estudar, a se interessar. Tá bom? Beleza? Muito bem. Ó. O indivíduo é exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Muito bem. Então, vamos seguir. E aí, queridos? Olha lá para nós. Olha lá para nós. Agora eu entro aqui, ó, na espécie. O que é uma espécie? Dá uma olhada aqui nessa figura bonita. Olha lá. Figura linda, né? Muito bem. A espécie, ó, conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais, que se intercruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. Muito bem, esse é um conceito básico de espécie. Aí eu quero chamar a sua atenção. Olha lá, conjunto de indivíduos muito semelhantes. Esses indivíduos, eles têm que ter a mesma carga cromossômica, igual a nossa espécie. Quantos cromossomos nós temos? 46. Nós temos 46 cromossomos, tá vendo? Então, a nossa carga cromossômica, ela é igual. O que caracteriza a nossa espécie? 46 cromossomos. Beleza? Muito bem. Então, aqui, ó, essa espécie aqui, ó, né, você está vendo aqui cachorrão bonito aí, tá vendo? Os filhotes. Bom, todos eles têm a mesma carga cromossômica. Beleza? Todos eles têm a mesma carga cromossômica. Tudo bem? E aí uma coisa que é interessante, esse conceito de espécie, ele não engloba todos os seres do planeta. Infelizmente, esse conceito,
ele não se aplica aos seres unicelulares, viu? É um erro. É um erro. Por quê? Porque os seres unicelulares, nem todos podem intercruzar e produzir descendentes férteis. Tá vendo? Por exemplo, uma bactéria, tá vendo? Uma bactéria, ela não vai produzir um descendente fértil. Ela pode até cruzar, mas ela não vai produzir descendentes férteis. Tá vendo aí? E outros seres vivos que têm reprodução assexuada também não entrariam aqui. Então, é um conceito que não abarca todos os seres vivos. Fiquem atentos, ok? Muito bem. Agora, olha lá, seguindo a onda dos conceitos. Seguindo a onda dos conceitos. População. População. O que é uma população? Tá olhado aqui? Estão olhando aqui para, olha a população aqui de pinguins aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Olha, observa os indivíduos, todos da mesma espécie, ó. Todos da mesma espécie, dá uma olhada. Então, ali, ó, conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocupam uma determinada área. Tá vendo aqui? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocupam uma determinada área. Num determinado período de tempo. Tá vendo aqui? Isso eu chamo de população. Então, uma população, os indivíduos são da mesma espécie. Mesma espécie. Beleza? Que ocupam a mesma área no mesmo intervalo de tempo, no mesmo período. Aí eu considero mesma espécie. Ok? Beleza? Vamos seguir. Então, agora eu já sei o que é. Eu já sei o que é espécie e já sei o que é população. Agora vamos misturar isso aqui? Vamos lá. Aí, ó. Agora eu cheguei na comunidade. Comunidade também pode ser chamada de biocenose. Olha lá. Comunidade é um termo mais usado no Brasil. Biocenose é mais usado nos Estados Unidos, na Europa, beleza? Muito bem, comunidade ou biocenose. Também pode ser chamado de biota. Olha lá. Também pode ser chamada de biota. Também pode ser chamada de biota. Biota é muito usado na Europa. Muito usado na Europa, tá ok? Olha, ó, conjunto, o que é uma comunidade? Dá uma olhada primeiro aqui na figura, ó. Tá vendo que tem várias espécies diferentes? Várias espécies diferentes, ó. Ó, conjunto de populações diferentes. Beleza? Conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente umas com as outras. Beleza? Então, imagina o seguinte, você pega lá o nosso cerrado. No cerrado, você vai observar uma comunidade, porque tem várias populações interagindo entre si. Tá vendo? Ou indiretamente. Isso é uma comunidade. Beleza? Também chamado de biocenose ou biota. Fica atento com esses nomes, hein? Muito bem. Bom, eu vou dar mais um passo à frente. Você está vendo a sequência, né? A espécie, a população e a comunidade. 3 conceitos. Tudo bem? Agora imagina assim, ó. Aqui eu tenho uma comunidade. Você está vendo. Agora imagine eu inserir nessa comunidade aqui, eu analisar a interferência do meio, como a temperatura, a presença da água, beleza? Muito bem. Quando você analisa a comunidade e analisa a interação do meio com a comunidade, aí nós passamos a ter um outro nome. Olha lá. Olha lá. Aí nós passamos a ter o quê? O ecossistema. Aí olha para nós. O ecossistema. Tá vendo a comunidade aqui dentro? Dá minha caneta. Olha lá. Aqui eu estou com a comunidade, ó. Olha a comunidade aqui, ó. Mas eu estou vendo aqui água, olha lá.
Tá vendo? Eu estou vendo aqui a água, a temperatura, a luz, o sol. Muito bem. Agora olha lá, ó. Vamos ver, ó. O que é o ecossistema? Conjunto formado pela comunidade, acabei de falar, ó, que é o meio biótico, né? É a vida. Muito bem. E o ambiente físico. O ambiente físico. Beleza? É, ó, o meio abiótico, o meio que não tem vida. Aí, ó, a lagoa, o deserto, a floresta, tá vendo? Aqui você encontra a temperatura, aqui você encontra a água, a terra, aqui você encontra a salinidade, a luz. Então, esses elementos aí, ó, que eu chamo de elementos físicos, ó, eu chamo de elementos físicos, anota para mim, elementos físicos e elementos químicos. E elementos químicos. Grava isso. Então, o ecossistema é formado pela comunidade, mais o meio físico e químico. Coloca aí, mais o meio físico e químico, que eu chamo de meio abiótico. Tudo bem? Beleza? Tá bom, tá bom. Copiou aí, copiou. Copiou. Muito bem, então vamos recapitular. Espécie, população, comunidade e ecossistema. Espécie, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie, que pode intercruzar e produzir descendentes férteis. População, conjunto de várias, comunidade, conjunto de várias populações diferentes, que vivem numa mesma área, que pode interrelacionar, beleza? E ecossistema, conjunto da comunidade em interação com o meio físico e químico. A população, a comunidade, pode ser chamado de fator biótico, e o meio físico e químico chamado de fator abiótico. Beleza? Fator biótico, vida. Fator abiótico é o meio físico e químico. Gravou? Massa! Vamos para frente. Agora presta atenção, hein? Então, nós chegamos no ecossistema. Nós chegamos no ecossistema. Top! Agora eu vou dar um passo um pouco além. Olha lá. Imagina todos os ecossistemas do planeta. Imaginou? Todos os ecossistemas do planeta vai originar o quê, galera? A biosfera. Biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Também pode ser, ó, corresponde à porção da Terra onde existe vida. Vou repetir. Pode ser conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou pode ser, corresponde toda a região da Terra onde tem vida. Eu chamo isso de biosfera. Vocês são feras. Vamos lá, galera. Entendido até aí? Esses são os conceitos básicos da ecologia. Da agora para dentro da ecologia, nós vamos sempre lembrar desses conceitos que o Enem gosta. Muito bom. Então vamos mais. Agora olha só. Eu vou agora adentrar nas particularidades. Eu vou falar de habitat. Você escreve habitat. Beleza? Mas a pronúncia correta é habitat. Muito bem. O habitat é o local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado. É o local mais provável de você encontrar um indivíduo. Por exemplo, se eu for estudar uma espécie, antes de sair atrás da espécie, eu preciso estudar e entender aonde é o habitat dela. Eu não posso sair por aí de qualquer forma, eu tenho que saber. Não, o local mais provável de eu achar é naquela região, então eu vou para lá.
Beleza? Muito bem, ó. Aí, o habitat, tem um biólogo muito famoso americano, chamado de Odum. Ele fala que o habitat corresponde ao endereço, entre aspas, o endereço. Beleza? O endereço da espécie no ecossistema. É o local mais provável, hein, de você encontrar. É a casa dela, Ed? Cara, veja bem, ó, muita atenção com isso. Nem sempre nós passamos a maior parte do nosso tempo na nossa casa. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Às vezes você passa a maior parte do seu tempo na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, beleza? Então, aonde você passa a maior parte do seu tempo é o seu habitat. Não esqueça. Fechou aí? Muito bem. Então, já sei o que é o habitat. Agora vamos para frente. Agora eu vou falar do comportamento do ser, o nicho ecológico. Nicho ecológico cai demais. Por isso eu preciso aprofundar aqui, ó. Nicho ecológico, atenção aqui, atenção, ó, é o papel do cara, é a função, o que ele faz? Papel, a função, é o que ele faz no ambiente, ó. Papel ou função desempenhado pelo organismo no ecossistema. O que ele faz ali? Ele protege um grupo, ele come o quê? Ele reproduz que horas? Em que momento? Tá vendo? Define o modo de vida único e particular que cada espécie explora no habitat. Por que é um papel único? Porque o nicho ecológico, ele é pessoal. Então, duas espécies diferentes não ocupam o mesmo nicho. Por quê? Porque ele é único, ele é pessoal, ok? Agora, duas espécies diferentes podem ocupar partes ou nichos semelhantes. Aí eu vou te explicar o que vai acontecer, tudo bem? Mas vamos gravar. Nicho ecológico é o papel ou a função. Aquele mesmo biólogo americano, ele falou que o nicho ecológico é a profissão do ser vivo no ecossistema. Então vamos lembrar, o habitat é o endereço e o nicho é a profissão, é o que ele faz, é o papel, é a função. Tudo bem? Vamos dar mais um passo aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, tá vendo o organismo? Olha lá, ó, condições de reprodução, outros animais da mesma espécie, predadores, parasita, alimento e água, temperatura e umidade, ó, tudo isso aqui faz parte do quê? Do nicho ecológico dele. Certo? Muito bem, vamos apagar aqui. E aí eu vou dar mais um passo para vocês, olha lá. Aprofundando aqui, ó. Presta atenção. Para você entender melhor o nicho, eu vou descrever isso aqui com vocês, ó. Olha lá. Para você entender melhor o nicho, eu vou descrever isso aqui, ó. Ecótono. O que é um ecótono? Então, imagina aqui, eu desenhei aqui para você ver, ó. Eu tenho aqui um ecossistema 1, tá aqui, e aqui eu tenho um ecossistema 2. Observa que eu coloquei com cores diferentes, ó. Aqui ficou um vermelho, né? E aqui um azul, para mostrar que os dois são diferentes. Tudo bem? Então, eu estou caminhando nessa direção. Eu estou no ecossistema 1, indo em direção ao ecossistema 2. Tudo bem? Aí, de repente, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui? Ó, essa região é a região de transição entre os dois. Região de transição você chama de quê? Ecótono. Grava isso. Ecótono, região de transição entre dois ecossistemas. Posso falar entre dois ou mais. Ecossistema. Apresenta grande biodiversidade. Grava isso. Por quê? Porque o ecótono tem população de 1 e tem população de 2. E uma curiosidade, se o ecótono for muito desenvolvido, ainda pode surgir uma população nova, uma população 3 aqui, ó, a população do ecótono. Beleza? Então, vou repetir. Por que a biodiversidade tende a ser grande? Porque você tem população do ambiente 1, do ambiente 2, e ainda pode ter populações do próprio ecótono. Ficou claro? Beleza, então. Ó, no Brasil, um grande ecótono famoso que nós já ouvimos falar demais e vimos na televisão
é o Pantanal. Pantanal é uma região é um grande ecótono, uma região de grande transição. Por isso que lá tem uma grande biodiversidade. Outra região é o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Ali também é um ecótono, transição de águas. Águas com pH diferente, temperatura diferente, tá vendo? É ecótono. Ecossistema 1, Rio Negro. Ecossistema 2, Rio Solimões. Beleza? Aí juntou, vira o Rio Amazonas, tá? Ok. Bom, mais um passo à frente. Agora volta aqui, ó. Olha lá, para a gente compreender. Bioma, também conhecido como biocenose. Mas o termo mais correto é esse aqui, ó, bioma. Ok? Presta atenção. O bioma, nós podemos definir o bioma, vamos facilitar a sua vida, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos aqui o bioma amazônico, Amazônia, aí você já vai começar a entender. Nós temos o bioma Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Mata de Araucárias, tá vendo aqui, ó? Então, nós temos vários biomas no Brasil, certo? Vários biomas. Os mais famosos, né? Tá aí o bioma da Floresta Amazônica, o Cerradão, beleza? A Mata Atlântica. Muito bem, mas eu quero chamar vocês aqui, ó, o conceito do bioma. Então, você vê que o bioma é algo maior do que um ecossistema, tá vendo? Um bioma é um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima e solo, fauna e flora. Olha lá. Vamos analisar isso aqui. O cerrado. Como é que é o cerrado? É um clima quente, beleza? Quente e úmido, ok? O solo tende a ser um pouco mais ácido, ok? As árvores, elas são divididas em algumas etapas, tem campos limpos, campos sujos, mata de galeria. As árvores normalmente têm o tronco, né, torto e as folhas são grossas. Muito bem, então isso é uma característica do cerrado, beleza? Em qualquer cerrado que você for, você vai encontrar essas características. Olha o que ele fala aqui, ó. Características relativamente uniformes. De clima, de solo, de fauna, olha os animais, e de flora. Tá vendo? Isso eu chamo de bioma. Características relativamente uniformes. Por isso nós chamamos de bioma amazônico, bioma cerrado, bioma Mata Atlântica. Por quê? Porque em qualquer época do ano que você for, você vai ver que essas características elas estão ali presentes. Ok? Relativamente, tá bom? Beleza? Isso eu chamo de bioma. Lá no final, nós estudaremos os biomas do Brasil e os biomas do mundo, tá bom? É importante, tá? Muito bem. Então, vamos dar mais um passo agora. A isso. Bom, agora eu vou voltar lá naquela parte que eu falei para vocês, né? Sobre o habitat e sobre o nicho ecológico, tá bom? Então, lá no nicho ecológico, eu falei que duas espécies diferentes não podem ocupar o mesmo nicho, beleza? Muito bem, então para você entender, eu vou falar sobre o princípio da exclusão competitiva. Olha lá, princípio da exclusão competitiva. Esse princípio afirma que duas espécies competindo pelos mesmos recursos não podem coexistir. Cadê minha caneta? Ah lá. Não podem o quê? Coexistir. Grava isso. Grava isso. Tudo bem? Olha lá. Duas espécies competindo pelos mesmos recursos não podem coexistir de modo estável. Ok?
de modo estável, se todos os outros fatores ecológicos forem constantes. O que significa dizer? Olha lá, se todos forem constantes. Bom, então não podem coexistir. Não podem coexistir. Mas os outros fatores têm que ser constantes. Porque senão a espécie sai fora daqui, ó, quando a coisa começa a engrossar aqui, e ela vem para outra característica aqui, ó, para outro ambiente, para outro alimento, né? Mas se todos os outros fatores forem constantes, ela gostar mesmo desse alimento, então não pode coexistir, ó, de modo estável, vai ter problema. Aí, ó, um dos dois competidores sobrepor-se-á. Aquele que for mais forte, mais bem adaptado, ele vai sobressair. Beleza? Aí, ó, sempre ao outro, conduzindo ou à extinção deste ou a um desvio evolutivo. Ou o cara vai entrar em extinção, ele vai ter que vazar e se adequar a outro alimento, a outra situação, a outro território. Beleza? Muito bem. Então vai ter que ocorrer o quê? A extinção deste ou um desvio evolutivo ou comportamental, em direção a um nicho ecológico diferente. O que interessa é o seguinte, ó, princípio da exclusão competitiva. Dois animais de espécies diferentes entrou na zona de colisão. O mais resistente, o mais adaptado vai sobressair. O outro ou vai entrar em extinção ou vai ter que caçar, né, vai ter que alterar o seu rumo. Beleza? Isso é o princípio da exclusão competitiva. Crava, anota isso. Anota isso. Princípio da exclusão competitiva. Anota isso, estou te esperando. E galera! Aí eu vou concluir aqui agora, ó. Esse experimento aqui, ó, beleza? Olha lá. Esse experimento é chamado de princípio de Gauss. Olha lá. Demonstração experimental da exclusão competitiva. Também conhecida como princípio de Gauss. Isso aí, pelo amor de Deus, hein? Não cai, despenca, fica atento. Vamos lá. Para você entender, ó, eu peguei aqui um experimento onde eu coloquei dois protozoários, protozoário A e B. Os dois, ó, de espécies diferentes. Coloquei no mesmo ambiente, ó. Olha lá, explorando, ó, duas espécies de protozoários A e B, exploram o mesmo nicho no tubo de ensaio. Muito bem, explora o mesmo nicho. Agora eu vou analisar, ó. Depois de um tempo, observa o experimento aqui, ó. Olha a densidade aqui, tá vendo o gráfico? Está mostrando que a espécie A, né, a espécie vermelha, cresceu mais e sobressaiu, ó. Tá vendo ali o gráfico? Então mostra que a espécie A é a espécie que está mais apta, que se desenvolveu mais. Olha o que aconteceu com a espécie B, ó. Cresceu, decaiu, olha lá, entrou em extinção. Tá vendo? Muito bem, experimento 1. Agora olha o experimento 2. Coloquei a população A e a população C em ambientes diferentes. Ó. Olha lá, ó, no experimento 2, duas espécies de protozoários A e C exploram nichos diferentes no tubo de ensaio. Aí não tem problema, a espécie A mais bem adaptada lá em cima, olha lá, ó, e a espécie B se adaptou lá embaixo, espécie C, desculpa, a espécie C se adaptou lá embaixo. Ó. Tá vendo? Muito bem, ó. Então cada um no seu quadrado. Ok? Aí, ó, lembre-se, o nicho ecológico são as formas de interação de uma espécie com o ambiente, papel ou função que a espécie desempenha. Beleza? Muito bem, queridos. Então mostra aí, ó. Dois indivíduos de espécies diferentes não podem coexistir no mesmo tempo, no mesmo ambiente. Se isso acontecer, vai ocorrer competição. E o mais bem adaptado vai sobressair e o menos adaptado tende à extinção ou se adaptar a situações diferentes. Fechou? Beleza? Muito bem. Então, nós ficamos por aqui hoje, tá? Nós ficamos por aqui hoje, nesse primeiro encontro nosso, tá bom? Um abraço, bom trabalho para vocês.